Salve, salve nação alvinegra, começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então se você for novo, já se inscreve aqui embaixo, deixa o seu like para fortalecer, ativem o sininho de notificações para ficarem por dentro de todas as novidades aqui no canal John do Timão. Certo, família? Eu tô com algumas mudanças na mente, tá? Inicialmente aí sobre o estúdio. Pra quem não sabe, aqui é meu quarto, tá? Tem a bandeira aqui. Se eu levantar aqui tem minha cama, guarda-roupa, então bem colado, tá? Tô pensando em mudar, fazer um estúdio mesmo, tá? Um estúdio com melhorar a parte acústica, melhorar a parte de iluminação, de cenário e tudo mais, tá? Então eu tô com algumas ideias aqui. Quem tiver alguma ideia também pode mandar pro John. Já falei aí sobre as mudanças que eu pretendo ainda para esse ano, questão de lives, sorteio de camisas oficiais do Corinthians para os membros do canal, tá? Então eu tô esquematizando ainda, bolando esse plano aí para colocar em prática no futuro breve. Certo, família? E para isso, me sigam já nas redes sociais, Instagram, TikTok, Quai, Twitter, todos os links aqui na descrição para vocês, rapaziada. Vamos para cima. Editor, pode rodar a vinheta. Salve o Corinthians! Bom, o Corinthians retornou aí, né, aos treinamentos na manhã de ontem, certo? Depois dos 2 dias de folga aí, né? Agora o Corinthians treina a semana inteira, inclusive no sábado, tá? A única folga aí vai ser no domingo, tá? Segundo a programação que o Corinthians divulgou, tá? Yuri Alberto foi para a seleção, então desfalca o Corinthians essa semana, mas desfalca só em treinamentos, tá? Então segue tranquilo. Balbuena na seleção do Paraguai, a mesma situação, a semana fora, depois retorna aí até antes do início da Libertadores, tá? Bem, sobre essa questão aí das convocações, foi bem tranquilo pro Corinthians. Felizmente para os jogadores, infelizmente para a torcida, né? Infelizmente aí pro nosso time. Enfim, o Renato Augusto, tá? Atualização importante aí, não entrou em campo ainda, tá? Nos treinamentos, porque a equipe de fisioterapia, depois da eliminação do time no Paulistão, falou, ó, a gente não precisa acelerar o retorno do Renato. Depois do jogo contra o Ituano, teria uma semana para jogar semi. Corinthians foi eliminado, aí tem 3 semanas para voltar a jogar. Então, segura, deram folga pro Renato, descansa. E agora estão aí já na fase final da recuperação do Renato. Muito provavelmente essa semana ele já retorne aos gramados, né, para treinar aí com os demais companheiros. Mas sem pressa, tá? Eu acho que isso que é importante da gente ter em mente aí. A recuperação do Renato vai ser tranquila, devagar, certo? Sem essa pressão, mas na hora que ele voltar ele vai estar 100%. Tá? Essa é a nossa expectativa, né? Quero saber a opinião de vocês, rapaziada. Bom, o senhor Fábio Santos foi no programa De Noite do Danilo Gentili, certo? Deu uma entrevista aí pra ele, falou sobre algumas situações. A principal delas, a questão da aposentadoria dele, tá? Ele falou o seguinte, ó. Infelizmente ainda rola esse preconceito com a idade, principalmente no Brasil. Em setembro, faço 38 anos. Pode sim ser meu último ano, mas ainda não cravei. Quero desfrutar desse ano, jogar todos os jogos, conquistar títulos, aí em novembro, dezembro, ver o que acontece. Pô, Fábio, você, que já jogou no Corinthians em diversas situações, tá aí pra bater 38 anos e vir falar que rola um preconceito com a idade? Pode sim rolar esse preconceito. No Flamengo, certo? Que tava o Diego Alves lá, tá velho, tchau. O Rafinha, tchau. Felipe Luiz, tchau. Pode rolar esse preconceito no Palmeiras. Ó, Felipe Melo, você tá com a idade avançada. O contrato que a gente tem pra você aqui é dessa forma. Ah, não quer? Tchau. Marcos Rocha vai bater 34 anos. O Palmeiras falou, ó, não vamos renovar. E outros tantos exemplos. Aqui no Corinthians não rola preconceito com idade, não. Inclusive, pro Roberto de Andrade contratar algum jogador, ele tem que ter mais de 30 anos. Senão, pro Roberto de Andrade não serve. Pra renovar um contrato, o cara tem que ser velho. Velho que eu falo é mais de 30 anos, tá? Entendam bem aí. Se for o Felipe Augusto da base, pra que eu vou renovar com um centroavante de 18 anos? Se eu posso renovar o contrato do Gil, do Fábio Santos.
Pô, Fábio, aí você me desculpe. Pode rolar preconceito com jogadores com a idade avançada em outros clubes. No Corinthians não acontece não, porque o senhor estava com 37 anos ano passado e o que ganhou? A renovação de contrato. Mais um ano. Não, vamos vendo ano a ano. E renovando. Ganhou uma renovação de contrato e um aumento salarial. Pô, que preconceito é esse? Que ele ganha renovação e um aumento? E aí, rapaziada? Quero saber a opinião de vocês. Tem hora que é rir pra não chorar, família. É rir pra não chorar. Bom, agora falando um pouco sobre a parte política do Corinthians, tá? Eu vim acompanhando aí aos poucos as movimentações, principalmente aí sobre candidaturas para a presidência do clube. Augusto de Melo já se candidatou. Outros nomes ainda não foram oficializados. O Ronaldo Giovanelli postou a arte dele como candidato, certo? Sou o candidato à presidência do Corinthians. E aí, passou um tempo, apagou. Acho que passaram algumas horas ou um dia, ele apagou. Então, não dá pra gente saber se ele vai sim ser o candidato ou não. O André Negão, que é na teoria da chapa Renovação e Transparência, ainda não foi oficializado como candidato. Ainda tá essa discussão. Tem o Mário Gobi que quer entrar, tá? Tem a Cris Gambaré, temos outros nomes aí. E aí, dentro disso, surgiu uma nova chapa, tá? Arquibancada 95. Foi meio que uma união de duas chapas, certo? Pelo que eu entendi, tá? Pelo que eu entendi, o grupo Corinthians 54 e Invasão 76 juntaram as forças, tá? Para concorrer às eleições do Conselho Deliberativo de 2023, tá? Essa chapa está sendo apoiada pela Gaviões da Fiel. Postaram aí de forma oficial isso, certo? Então eu tô com uma expectativa muito boa nessas eleições do Conselho Deliberativo. Por quê? Lembra quando o Andrés foi fazer a prestação de contas e o pessoal aprovou? Foi essa questão do Conselho Deliberativo. É uma questão política até difícil de entender, porque entram muitas chapas, aí tem as eleições das chapas e as eleições presidenciais. Então o cara pode ser o presidente eleito e ter só chapas de oposição, certo? Então tudo que leva para votação o pessoal não aprova. Ou o contrário, ele pode ser o presidente eleito com as chapas todas o apoiando. Então tudo que ele fizer vai ter o apoio ali do pessoal, vai ser aprovado. Tá? O que aconteceu muito na época do Andrés. O Andrés fechou o ano com mais de 100 milhões de dívidas, o pessoal falou, não, tá certo, eu aprovo as contas, pra mim tá certo. Pô, mas entrou X, saiu Y, olha o tanto que a gente tá devendo. Não, pelo conselho está aprovado. Está aprovado, não tem que abrir nenhuma investigação em cima disso. Está aprovado. E foi o que aconteceu no Corinthians. Não é o que pode acontecer, foi o que aconteceu no Corinthians. Tá? Então a gente tem uma expectativa muito grande, ainda são situações de início, uma criação de uma chapa, isso a gente vai analisar ainda os candidatos à presidência também, mas eu acho que é o movimento que precisa existir no Corinthians. Se a Renovação e Transparência entrou com esse nome, a renovação do Corinthians acabou faz muito tempo. 16 anos no poder aí que a gente não vê uma mudança, tá? Então, precisa renovar essa renovação, tá? Eu acho que é isso que tem que acontecer no Corinthians nesse momento e quero saber a opinião de vocês, família. Bom, e para você que está com a conta aí, você tá vendo que o vencimento tá próximo, entre em contato com a Pague Meu Boleto, que eles vão ou enviar o dinheiro na hora no Pix para você, ou você manda o código de barra, eles já efetuam o pagamento, tá? E aí para isso só precisa ter o limite desse valor no cartão de crédito, que aí você pode parcelar em até 12 vezes, rapaziada, certo? Tá com a conta aí, já viu que vai apertar, entre em contato com a Pague Meu Boleto e não se amarre, família. Vamos para cima. Bom, o estudo do Ibope, tá? O Repucon, que vê aí uma questão de reputação, a parte de comunicação também, como que isso é valorizado, como que é quantificado isso em dinheiro, tá? Fez um levantamento, fez um estudo. E aí o resultado é o seguinte, tá? O resultado é o seguinte. O Corinthians é o time brasileiro que mais entregou o retorno de mídia para os seus patrocinadores.
E aí vamos para a prática disso. As marcas, tá, que estão expostas aí no uniforme do Corinthians, obtiveram um retorno equivalente a 1.475 bilhões em valor de mídia. 1.475 bilhões em valor de mídia no ano de 2022, no ano passado. Ou seja, na teoria, essas empresas deveriam pagar 1.475 bilhões de reais para o Corinthians. Mas na prática não é isso que acontece. Eles vão, fecham um patrocínio, o Corinthians começa a expor a marca. Só que essa exposição é variável. Por exemplo, no Campeonato Paulista, o Corinthians não passou das quartas de final. Ou seja, você não teve um grande retorno. Na fase final, vamos colocar assim, no mata-mata. Então você perdeu um pouco desse valor. Só que vamos até tirar uma margem boa aí, vamos pegar metade desse valor. Pô, vamos tirar uma margem de 50%. O Corinthians era para receber metade aí de 1 bilhão e meio, 750 milhões de reais de patrocínio. Quanto que o clube recebe? 100, 150 milhões na temporada. Tá? Isso é o valor de 2022, que era para o Corinthians receber. E isso a gente colocando uma margem de 50%. Pô, o pessoal vai pagar, a gente vai dar o dobro de retorno. Tá? Porque não é o número exato. Paguei 1 milhão, vou ter 1 milhão de retorno. Esse número é uma variável. Então vamos colocar 50%. E aí como isso, e o Corinthians postou nas redes sociais. Esse estudo do Repucon, o Corinthians é o time que mais entregou o retorno de mídia. Eu teria vergonha. Se eu sou o gestor do clube, eu teria vergonha. Pô, como que meu clube dá o retorno de mídia de 1 bilhão e meio, e meu clube deve quase 1 bilhão de reais? Como que eu dou esse retorno de valor de mídia e eu não consigo esse valor em patrocínio? Alguma coisa está errado. Alguma coisa está errada. E é o que eu venho falando, ó. Não tem como o Corinthians bater recorde de audiência nos jogos. Toda semana o Corinthians é o líder em engajamento nas redes sociais, em tudo. Tudo que tem do Corinthians, a torcida engaja. E a gente não consegue valor alto de patrocínio. Se isso não é uma má gestão, eu não sei mais o que é, cara. Eu não sei mais o que é. E eu quero saber a opinião de vocês, rapaziada. Quero saber a opinião de vocês. O que fazer com essa diretoria? Me expliquem como que a gente dá um retorno tão grande para a mídia, ou seja, fecha lá o patrocínio com a Hispânia Atacadista. A Hispânia Atacadista vai conseguir pagar, vamos lá, 10, 15 milhões de reais para o Corinthians no ano. Só que você vai dar um retorno para a Hispânia Atacadista, no valor de mídia, de 100 milhões de reais. Qual que é a lógica disso? Aí fica difícil, né, rapaziada? Quero saber a opinião de vocês. Bom, agora vamos falar sobre o senhor Duílio, tá? Informação aí inicialmente da central do Timão. Quarta-feira, na verdade, dia 15, né? Quarta-feira passada, foi aniversário do Duílio e ele viajou. Certo? Não estava aqui em São Paulo. Tanto que houve a invasão no treino na sexta-feira, né? Se eu não me engano. E o Duílio não estava lá. Não estava aqui em São Paulo. Ele retornou ontem, tá? Retornou ontem e tudo mais. Essa semana está no CT. E aí foi marcada uma entrevista coletiva para hoje, 2 horas da tarde, uma entrevista do Duílio. Segundo informações, ele vai falar sobre a invasão que teve no CT e também que ele não vai demitir o Roberto de Andrade do cargo, tá? Essas informações a gente tem prévias. Possa ser que mude alguma coisa. Chega na hora, ele fala, não, é essa atitude ou aquela. Ou falar só da invasão, não citar o Roberto, não sei, tá? Marcaram a entrevista coletiva do Duílio para hoje, 2 horas da tarde. Canal Corinthians TV, tudo oficial. Qual que é a questão nisso tudo? O Duílio estava viajando semana passada, numa das semanas que mais teve pressão no clube. Segundo a informação do Central do Timão, ele foi para a Europa.
E aí nisso eu falei, pô, será? Será que o Duílio foi atrás de uma contratação? Será que o Duílio foi atrás de alguma coisa? E a informação é, ele foi para resolver questões pessoais. Na semana que tava para estourar a bomba no clube. Corinthians eliminado das quartas do Paulistão. Precisando de contratação, tudo isso, aquilo. O que? Não, o presidente foi resolver a questão pessoal dele. Não, depois ele vê. Torcida pressionando, tudo acontecendo. E aí, qual que é a imagem que ele passa pra torcida? Pra mim? Pra você? Pô, olha o espaço de tempo que a gente tem pra contratar. Primeiro falaram que não iam contratar antes do Paulistão, porque queriam ver como o time ia se comportar. Olhem como o time se comportou. Olhem bem. Foi eliminado por 8 anos, em casa. Ou seja, eles queriam observar o time, observaram. Queriam uma resposta do elenco, tiveram uma resposta dentro de campo. Resposta mais objetiva que essa, pra mim não existe. Pra mim não existe. E aí agora você tem 3 semanas pra olhar o seu elenco e falar, ó, eles já deram a resposta que tá precisando disso, disso, disso e disso. A gente tá vendo o nosso elenco. Em vez do nosso diretor de futebol, do gerente e do presidente se reunirem e falarem, vamos pro mercado, vamos contratar, aproveitar essa janela, não. Um foi viajar para resolver questões pessoais, o outro não sei o que tá fazendo. O Alessandro e o Roberto de Andrade, eu não sei. Não sei. Tá? E a gente fica aqui esperando. Não, pô, que eles falaram que antes da Libertadores pode ser que chegue algum... O Corinthians tá mapeando o mercado. É difícil, viu, cara? É difícil. Quero saber a opinião de vocês, rapaziada. E aí, por fim, tá? Temos a informação aí do portal Goal, certo? Que cobre aí o futebol brasileiro. Informação sobre o zagueiro Lucas Veríssimo, tá? Lucas Veríssimo está no Benfica, de Portugal. Foi vendido aí do Santos pro Benfica. Chegou jogando muito bem no Benfica. Se machucou. Teve uma lesão séria, tá? Teve uma lesão muito séria. Retornou, voltou a jogar bem, e aí o técnico foi e deixou o Lucas Veríssimo de lado, tá? Deixou o Lucas Veríssimo de lado. Mesmo ele tendo retornado, começou a jogar bem, o técnico não gostou do estilo dele. E aí, qual que é a informação? De que o Lucas Veríssimo gostaria de retornar ao Brasil para ter chance de jogar na seleção brasileira novamente. Na época do Benfica ele foi convocado, tá, algumas vezes e tudo mais. Chegou a ter uma sequência com o Tite, né, de convocações, mas por conta da lesão, parou. E aí agora retornou, não teve o seu espaço de volta no Benfica. O cara quer jogar. Ele quer jogar. E aí, o Lucas Veríssimo hoje no futebol brasileiro é titular em qualquer equipe do Brasil. De olhos fechados. No Palmeiras, no Flamengo, no Corinthians, no Flu, no Inter, no Galo. Ele é titular. Certo? E aí, a situação é a seguinte, ele está negociando com os dirigentes do Benfica um possível retorno ao futebol brasileiro e o Corinthians e o Palmeiras estão de olho. Hoje, dia 21 de março, não existe proposta, nem do Corinthians, nem do Palmeiras, nem de nenhum clube. O que existe é o desejo do Lucas Veríssimo em retornar ao futebol brasileiro. Certo, família? Existe o desejo dele em retornar, e aí para isso, primeiro ele teria que conseguir um contrato, né, um acordo com o Benfica para ele poder sair ou por empréstimo, tá? Eu acho que o mais provável seria o empréstimo. Não acho que o Benfica vai querer vender ele com preço baixíssimo, porque fizeram um investimento forte e sabem que ele tem mercado. Tá? Então, nesse sentido, eu acho que o Lucas Veríssimo conseguiria talvez um empréstimo até o fim da temporada. Aí seria bacana. Tá? Se você conseguir um zagueiro ao nível Lucas Veríssimo até o fim da temporada, um empréstimo, um zagueiro jovem, com qualidade, chega para ser titular. E eu quero saber a opinião de vocês, família. Por hoje é isso. Amanhã eu volto com mais novidades sobre o nosso Coringão. Até mais, um forte abraço e vai Corinthians!